O Bitcoin bateu o seu preço recorde recentemente, embora tenha caído agora abaixo de 70 mil dólares. Isso possivelmente é só uma queda momentânea por alguns motivos de estado em cima e sair um ETF de Ethereum ou não. Mas o ponto é, por que ele subiu tanto? E muitas pessoas vão responder por causa dos ETFs de Bitcoin, porque tem dezenas de bilhões de dólares entrando neles agora. Sim, mas incompleto. Vamos entender isso aqui muito mais profundamente, porque na verdade essa alta toda e esses avanços institucionais recentes são basicamente mais evidência de que a estrutura do Bitcoin funciona e de que libertarianismo é muito bom em construir instituições e estruturas da sociedade. Vamos lá. Recapitulando, caso você não tenha visto recentemente, tá aqui o gráfico na tela para você, o preço do Bitcoin fez uns negocinhos aí. Desde janeiro, onde ele estava ao redor de 40, 45 mil dólares, ele subiu até um pico de 74 mil dólares, batendo o seu recorde histórico. Depois deu uma queda agora para 60 e pouquinho, mas dependendo de quando você viu esse vídeo já foi, ou alguma coisa assim. Mas o ponto é, teve uma alta muito forte nesses últimos 2 meses. E isso se deve principalmente pelo fato de que foram aprovados ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos que permitiram que dezenas de bilhões de dólares entrassem em investimento nisso. Vamos dar um passinho para trás. O que é um ETF? Um ETF é um fundo que se expõe a alguma coisa. Então, digamos que você quer comprar alguma coisa, mas comprar ela é muito complicado, ou é muito difícil de acessar, ou você precisa diversificar entre várias coisas e você realmente não está afim de fazer isso. Então, por exemplo, um ETF de urânio. Eu quero estar exposto ao mercado de urânio. Então eu vou ter que comprar mineradoras e quem produz, eu não sei o que, eu não sei quem são. Chato demais. Então uma empresa chega e fala, olha, eu vou fazer toda essa avaliação para você e vou montar uma carteira de um troço aqui que é sobre urânio e você só compra ele, pode ser? ETFs originalmente surgiram por causa disso. E o que eles existem para Bitcoin é que, para muitas pessoas comprar Bitcoin, se registrar, fazer o processo é meio chato, embora para nós talvez não seja, mas pessoas de talvez um pouco mais idade avançada, ou talvez não exatamente a faca mais afiada da gaveta em termos de tecnologia, pode ser meio chato. E depois tem todo o problema de custódia, quer dizer, eu vou comprar uma Bitcoin, mas aí como é que eu guardo isso? Eu vou guardar numa cold wallet na minha casa, mas e se roubarem minha casa, ou ela pegar fogo, ou eu sou burro e eu perdi ela, ou coisas podem acontecer. Então, existe o produto do ETF para bancos falarem, olha, eu compro para você, a gente guarda aqui, tá tudo bonitinho, você pode declarar isso mais fácil, é mais simples, só me dá o dinheiro e acabou. E para muitas pessoas isso tem um valor. E para quando você também tem fundos expostos a mercado e tudo mais, você poder fazer isso é muito mais simples, porque um fundo pode ter problemas dentro da sua charter, dentro do seu estatuto, que diz que ele não pode comprar coisas que ele tem que segurar ele mesmo. Então, digamos, um fundo de aposentadoria não pode comprar carro. Por quê? Porque ele vai ter que botar numa garagem, ele tem que comprar e segurar e proteger aquilo ali e tudo mais. Pode ser que o estatuto dele obriga ele a ter coisas que ele não tem que ele mesmo proteger, mas que estão em custódia de outros que sabem fazer isso muito bem. Então fundos mais avançados têm isso, então isso tecnicamente barraria eles de comprar Bitcoin. Agora, se alguém está fazendo um ETF de Bitcoin, eles podem comprar isso e pronto, resolvido, né? Não está em custódia deles. Esses são os principais motivos para existirem ETFs de Bitcoin. E não à toa, quando eles lançaram, a quantidade de dinheiro entesourado dentro de ETFs de Bitcoins dobrou. Está agora em torno de 60 bilhões de dólares. Você tinha um antes, que era a Grayscale, que em efeito era indiretamente um ETF, se bem que não, mas longa discussão, não importa. O ponto é, com a valorização toda do Bitcoin, com todo o dinheiro que entrou, tem mais 30 bilhões de dólares que entraram nisso e causaram essa alta de preço. O que faz você pensar, 30 bilhões de dólares não é tanta coisa assim. Obviamente, para relés mortais como eu e você, 30 bilhões de dólares é muita coisa. Se você acha que não, pode passar um Pix para mim, eu não vou ficar muito chateado de ter que segurar isso para você. Agora, perante o tamanho do mercado financeiro e dos fundos de aposentadorias e tudo mais, ainda tem muita coisa para acontecer, tanto que se você olhar o gráfico na tela aqui para você também, o volume continua subindo. Os fluxos para dentro desses ETFs estão crescendo consistentemente, porque tem mais e mais gente interessada, mesmo já tendo passado 2 meses. Porque agora passou, consolidou, o preço está subindo, mais gente se interessa, tem gente que vai molhando o pé com calma, várias coisas diferentes podem acontecer. E isso levando em conta também que quando você tem essas altas, muitos fundos que têm alguma exposição de percentual, falam, tenho 2% do meu exposto ali, se o negócio sobe, você tem que liquidar, você tem que vender e reduzir sua exposição. Então, mesmo com alguns fundos tendo que corrigir isso e, portanto, reduzindo a sua posição com uma pressão de venda e, portanto, geraria saques desses fundos, ainda assim entradas subiram.
E não tem muito motivo para a gente imaginar que isso vai reduzir nos próximos meses ou anos. Conforme as pessoas vão se interessando mais, esse fluxo deve aumentar. Então, isso tudo empurrou o preço para cima e deve continuar empurrando. Ah, mas Rafael caiu recentemente. Por quê? Porque político é uma raça parasítica, imprestável, que não pode ver uma coisa dando certo, que se sente intimidado. O que aconteceu? Esse foi o peso do ETF de Bitcoin. Também tem a discussão de fazer um ETF de Ethereum, que é outra criptomoeda, que permite coisas muito mais complexas e avançadas que Bitcoin, que eu não vou entrar aqui porque é bastante coisa. O ponto é, tem a possibilidade de surgir ETFs de Ethereum. E se isso surgir, tem possibilidades de ETFs de várias outras coisas, e isso aumentaria efetivamente o mercado. Mas alguns senadores do Partido Democrata nos Estados Unidos ficaram muito preocupados com isso e mandaram cartinha e fizeram pressão para que a SEC, que é basicamente a CVM americana, não aprove ETFs de Ethereum. Qual que é o fundamento deles? Absoluta e estritamente nenhum. Inclusive eles argumentaram coisas como, ah, mas é que o volume é pequeno e pode dar, e a resposta foi, não, na verdade não, é maior do que praticamente todas as ações que existem, isso não é um problema. Ah, mas tem manipulação no mercado financeiro tradicional, inclusive vocês políticos, senadores, fazem isso. É muito comum senadores e deputados colocarem opções de compra e venda em cima de ações de empresas que eles têm informação privilegiada porque eles estão nas comissões que regulam isso. É extremamente normal, tanto que os melhores traders nos Estados Unidos tendem a ser políticos. Então, assim, não é um argumento. É basicamente um chororô porque eles estão preocupados que ativos fora do controle deles irão crescer e começar a deslocar poder estatal para fora da vida das pessoas. E isso é intimidante para eles. É tipo como um namorado abusivo não quer que a namorada dela vá e conheça pessoas novas porque dela vai perceber que ela está num relacionamento abusivo. O fato é que essas especulações de uma não aprovação desses ETFs de Ethereum levou a uma queda de mercado, porque muita gente estava esperando isso acontecer, mas se bem que assim, quando fosse aprovado provavelmente ia ter uma queda de mercado também, porque você compra o boato e vende a notícia, e a gente viu isso acontecendo no Bitcoin, porque daí ele caiu de 40 para alguma outra coisinha, e eu falei, gente, que diferença faz? E aqui estamos falando dele a 70 e porrada, e enfim. Mas isso gerou uma queda momentânea no mercado, acontece a vida, coisas vão retomar, porque você continua a dinâmica de oferta e demanda. Existe uma demanda alta e crescente, enquanto a oferta de criptomoedas vai caindo, a oferta de bitcoins vai caindo, porque a quantidade de bitcoins disponíveis em circulação para ser vendidos para essas novas mãos vai reduzir. Especialmente com o fato de que o halving, que é a queda pela metade da recompensa de mineração do Bitcoin, quando você minera, você recebe uma recompensa. Novas moedas são criadas até um limite máximo de 21 milhões. Isso vai caindo a cada 4 anos. Então vai ter uma queda de recompensa de novo, o que vai afetar essa dinâmica de oferta e demanda. Fora que conforme a quantidade de bitcoins em circulação que estão disponíveis à venda cai, você vai ter uma pressão de preço para cima. Tanto que existem algumas especulações que você pode ter um problema de liquidez ao redor ali de setembro. Eu não estou falando isso aqui como fato ou tudo mais, só estou dizendo, pessoas estão começando a fazer essas contas. Então temos uma pressão extremamente relevante aqui. Mas aí você pode pensar, tá, mas então, para eu comprar ou vender, o que eu faço? Então, essa é a parte do vídeo em que eu tento te vender alguma coisa, ok? Tem um negócio que eu queria há muito tempo ter aqui, eu já tive no passado, mas descontinuaram o produto por motivos que não tem nada a ver. Algum produto que te ajuda a entender isso, porque eu não consigo estar o dia inteiro nisso, eu faço bilhões de coisas, eu não consigo estar o tempo todo analisando isso pra vocês. Então eu queria que tivesse alguém que analisa isso tudo e que te dá relatórios diários, que te dá sinais diários de, ó, como é que tá, eis informações, eis coisas pra você ter uma tomada de decisão melhor. E a Blocktrends finalmente fez isso. Eles criaram uma plataforma que tem isso, tem esses relatórios, tem esses sinais, tem tudo mais para te ajudar a tomar decisões inteligentes. E também tem cursos, tem um monte de educação em cima disso. Porque às vezes as pessoas me falam, Rafael, por que você não faz vídeo sobre isso? Educando e tudo mais. Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, não consigo fazer vídeo sobre isso. E eu prefiro deixar isso para pessoas extremamente mais inteligentes, técnicas, que vivem disso, para elas fazerem isso. Porque eu sei que embora eu consiga fazer um trabalho ok, elas vão fazer um trabalho muito melhor que isso. Então eles têm todos esses cursos dentro dessa plataforma. E isso, a plataforma completa, a assinatura anual, custa R$150 por mês. Então, o que você pode se perguntar é o seguinte: qual que é a chance de eu fazer uma cagada por mês de R$150? Sabe, se você tem tipo, 15 mil reais investindo em Bitcoin, isso aí é 1% do seu patrimônio. Qual que é a chance de você fazer uma cagada de 1% do seu patrimônio por mês? E vamos combinar que se você tiver comprado ou vendido numa hora, não é nem errada, mas assim, subótima ao longo dos últimos 2 meses, já pagou isso aí, ó,
Muito mais, muito mais. Quanto mais alto o valor que você tem, mais irrelevante é esse custo. Então, finalmente, eles têm esse produto. O link para ele vai estar no QR Code aqui na tela que estava desde que eu comecei a falar, porque agora a gente vai fazer as coisas assim. Mas também tem um link na descrição. E, obviamente, também a gente recebe uma comissão nisso. Então, não só você tá melhorando o seu entendimento de Bitcoin, de outras criptomoedas, mas você também tá ajudando a financiar a liberdade. Então, duas coisas boas na mesma. Mas tá, mas por que os caras estão em Bitcoin em primeiro lugar? Mas por que os ETFs, por que os fundos estão nisso? Que é o que eu tava falando lá no começo. Vamos voltar nisso aqui, porque é como você falar assim, mas um filme, tem muita gente indo ver um filme que ele ganhou um Oscar. Tá, mas por que ele ganhou um Oscar? Por que teve esse interesse todo? Que é por isso que no longo prazo, embora você tenha esse dia ou aquele ruim, alguma notícia, alguma coisa assim, por que no longo prazo a gente tem um otimismo sobre isso? Porque o Bitcoin é uma aposta de, no fim das contas, os governos serão irresponsáveis e vão imprimir um monte de dinheiro. Para você ser contra o Bitcoin, você teria que acreditar que todos os políticos vão virar o Javier Milei e cortar o orçamento pra caramba e balancear tudo e parar de imprimir dinheiro. E embora a gente tenha o Javier Milei, é meio difícil de acreditar que isso vai acontecer no mundo todo, ou no mundo todo amanhã. Por mais que isso possa, nos nossos sonhos, acontecer, eu não vejo isso levando menos do que 50 anos, ou alguma coisa assim, sabe? E não, obviamente, em todos os lugares. Então, é a aposta de que políticos vão tentar controlar o sistema financeiro e as transações para controlar a população. A China já faz isso. No Brasil, existe perseguição financeira contra a oposição também. Bitcoin é a aposta de que Estado e corporações, bancos, etc. vão tentar manipular a moeda para os ganhos deles contra você. Se você acha que eles não vão fazer isso, que eles são pessoas fantásticas, sinceras, amadas, perfeitas e que não vão abusar desse sistema, então, shorta Bitcoin, velho. Pode ir lá, véio. Seja feliz. Agora, se você sabe que esses caras não tem o seu melhor interesse em conta, que eles não estão pensando em você, eles estão pensando neles, Bitcoin é a solução para isso. E o que a gente viu ao longo dos últimos 15 anos é a evolução desse sistema. Porque isso aqui, isso que eu acabei de falar, é a mesma coisa que a gente que defende Bitcoin está falando há 15 anos. Não mudou. O que mudou é o quão bem sucedida é a execução da ideia. O código é praticamente o mesmo, tiveram alterações, tiveram atualizações, tiveram otimizações, mas elas só podem acontecer por uma grande concordância com a comunidade, e elas fortaleceram o sistema. Então, em vários momentos se duvidou, mas isso aqui vai só ser dinheiro do crime, não sei o que. E hoje as estatísticas mostram que o dinheiro de banco, o dinheiro convencional, tem muito mais crime dentro do que criptomoedas. Justamente porque é um ambiente tão vigiado, e porque é tão fácil de rastrear várias coisas. Certo? Mas não vai dar pra fazer transações e tudo mais. Criaram uma Lightning Network. Mas é muito difícil de fazer, nunca vai funcionar. Tá funcionando. Mas tem alguns defeitos. Cara, você tava 5, 6 anos atrás falando que isso aqui jamais ia sair do papel e tá aqui, nós estamos andando. Tem coisas pra melhorar sim, mas nós estamos melhorando. Todos os desafios, todas as dúvidas que todo mundo colocou em cima foram respondidas. E são respondidas de maneira cada vez melhor, criando um sistema cada vez melhor, que atrai cada vez mais gente. E isso vai subindo os níveis de complexidade ou exigência da sociedade de aderir a alguma coisa. No começo você vai ter só a galera que adora o negócio e é super técnica e nerd e tudo mais, e com o tempo isso vai crescendo em adoção e crescendo em facilidade de uso, até eventualmente a sua avó achar isso uma coisa tão normal que ela nem mais percebe que está usando. Claro, isso leva um tempo, mas é isso que nós fizemos, é isso que aconteceu até aqui. E por que isso aconteceu? Porque libertarianismo é muito bom em construir instituições. O que é uma instituição? Uma instituição é algo que surge da cooperação, da interação livre e voluntária entre humanos, e cria um espaço, cria regras, cria coisas, cria um conhecimento interno de operação daquilo, que resolve os problemas dessas pessoas e que vai crescendo na sociedade em adoção e importância conforme ela melhor resolve os problemas dessa sociedade. Então a família é uma instituição, escolas são uma instituição. Claro, escolas podem ser sempre melhoradas, claro, mas são uma instituição. Da igreja é uma instituição. O descanso do fim de semana é uma instituição. Você tem várias coisas que classificam dentro dessas de ser uma instituição, ser algo que resolve os nossos problemas. O mercado, o livre mercado é uma instituição, essas coisas todas. Bitcoin é uma instituição. Bitcoin busca resolver um problema, foi uma proposta feita por pessoas, muita gente duvidou, e está funcionando, e está crescendo. Porque ela é feita de uma maneira libertária. Porque ele é feito de uma maneira libertária. Participa quem quer. Quem participa tem um stake nisso, tem o seu na reta, tem um skin in the game, e tem um incentivo a fazer isso funcionar, porque ele sai ganhando. Ele sai ganhando, ele prospera na medida que aquela instituição pela qual ele está participando prospera também.
E o jeito que você faz isso é de maneira cooperativa, adicionando a isso. E as regras dessa instituição são construídas de tal forma que isso exclui maus participantes e premia bons participantes. Tanto que existem más pessoas, existem pessoas que tentaram mentir, enganar, fraudar de várias formas diferentes, e elas não foram bem-sucedidas. E a instituição melhora conforme o tempo passa, porque ela é feita de maneira voluntária com os nossos interesses em melhor conta, e não feita por políticos de forma coercitiva, com os interesses deles em prioridade e você pagando a conta. Então é por isso que não só é uma instituição bem-sucedida, ela é cada vez mais bem-sucedida e cada vez é mais adotada, e é por isso que políticos estão tão desesperados e estarão ainda mais para acabar com isso aqui. Vários links para você aprender mais sobre estarão na descrição. O link da Blockchains também estará na descrição. Por este vídeo é isso.